Vamos lá, tá começando mais um dia, você ligado aqui na TV Difusora. Hoje é quinta-feira, confira os destaques de hoje. Rodoviários e agentes de limpeza começam a ser vacinados, mas nesta quinta não recebem as doses. Imóveis históricos são entregues na capital no projeto Adote um Casarão. No quadro Trabalho e Emprego, tire dúvidas sobre o programa de redução de jornada e salário em tempo de pandemia. E cresce a expectativa da torcida maranhense para a final do Estadual 2021. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Ótima quinta-feira para você que nos acompanha em todo o estado pela TV Difusora. Está começando o nosso Bom Dia. Você é o nosso convidado especial até às 8 horas da manhã. A informação não para aqui na Difusora. Obrigado pelo carinho da audiência. Que bom saber que você está com a gente tomando café com as principais notícias do dia. Vamos lá, quinta-feira já começou. É hora de se encher de esperança, de fé, foco, saúde e paz para você e para toda a sua família. Você que nos acompanha em todo o Maranhão, viu? Olha, começou ontem a vacinação para agentes de limpeza e rodoviários. Pois é, foi aqui na capital. Eles receberam a dose do imunizante, os trabalhadores, a partir inclusive de 40 anos, e a gente fez a reportagem. Dona Lucinéia, que é agente de limpeza, pôde se vacinar contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Um presente antecipado, já que no próximo dia 14 é aniversário dela. Um presente de Deus antecipado, eu já estava ansiosa esperando por ela. A categoria de vocês merecia ser vacinada logo também, né? É, isso mesmo, porque a gente está exposto, né? Porque eles deixam as máscaras no chão, a gente tem que estar limpando, entendeu? A gente está exposto, chegou numa boa hora. Seu Eduardo também já foi vacinado. Um momento emocionante e que para ele ficará marcado. Já matou muitos conhecidos meus e eu fico muito emocionado, viu? E eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus, porque se não fosse Ele, a gente não estava tomando essa primeira vacina. A vacinação dos agentes de limpeza e dos rodoviários teve início nesta quarta-feira. Poderão receber a dose do imunizante os trabalhadores com 40 anos ou mais. Pela manhã foram vacinados os nascidos entre janeiro e junho. Já à tarde, os que nasceram entre julho e dezembro. Seguimos o Plano Nacional de Imunização e chamamos para vacinar dois grupos prioritários, que são os rodoviários, especificamente os motoristas e cobradores, e os agentes de limpeza urbana, que estão no dia a dia aí expondo a sua vida para que possa servir a população. Então agora eles passam a fazer parte da campanha de vacinação para que eles possam trabalhar com mais segurança. Devem receber a vacina cerca de 1.200 agentes de limpeza. Depois da área de saúde, eles também trabalham 24 horas por dia, literalmente, recolhendo o nosso resíduo e o nosso rejeito. Então era uma categoria que já merecia muito ser imunizada. Já em relação aos rodoviários, deverão ser imunizados nesse primeiro momento cerca de 3.500 trabalhadores, que atuam como motoristas e cobradores. Nós vamos imunizar todos os trabalhadores, motoristas e cobradores, ressalto, nós temos ainda alguns administrativos que ficarão para um momento posterior, mas no momento a linha de frente estará imunizada nesse processo de vacinação. A vacinação da categoria já vinha sendo há algum tempo reivindicada pelo Sindicato dos Rodoviários, já que os trabalhadores exercem atividade essencial e que não parou durante toda a pandemia. Corremos, lutamos, a categoria se uniu, né? E aí com essa nova gestão que está na prefeitura também cedeu o nosso pedido, né? Foi muito fundamental umas reuniões que nós tivemos também na Câmara Municipal, né? Junto com o nosso jurídico e alguns vereadores, foi muito importante, mas o maior aplauso tem que ser para a categoria. Pois é. E mesmo tendo começado ontem a vacinação desse público, essa vacinação, olha, já foi suspensa. A gente vai saber mais detalhes, mais informações agora, o motivo, inclusive, da suspensão dessa vacinação, que começou ontem, não é? Para esse público especificamente, com o Eduardo Bueno, que vai participar com a gente aqui ao vivo do Bom Dia e trazer os detalhes a respeito dessa informação. Ô Bueno, qual a razão dessa suspensão, hein? Bom dia. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, bom dia a todos. A gente estava aqui todo dia trazendo informações de atualizações
do calendário de vacinação na capital, mas infelizmente ontem a Secretaria Municipal da Saúde informou que a vacinação dos rodoviários está suspensa por conta da utilização emergencial das vacinas Coronavac para a D2, que é a segunda dose desse imunizante. A gente lembra que esse calendário estava atrasado e por isso, para agilizar então essas doses que estavam atrasadas, a Prefeitura de São Luís resolveu utilizar essas doses que seriam aplicadas em rodoviários para utilizar então em pessoas que estão com a D2 atrasada. Fora isso, Adalberto, a Prefeitura também informou que o calendário de imunização de rodoviários e agentes de limpeza, trabalhadores do transporte público, será retomado então amanhã, na sexta-feira. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Daqui a pouquinho, Bueno, você vai dar detalhes a respeito da vacinação hoje, quem são as pessoas que vão poder vacinar, mas há uma outra suspensão também, ela é relacionada à vacinação para grávidas, não é isso? Adalberto, hoje foi o dia de suspender vacinação, né? Infelizmente. No caso das grávidas, a situação foi a seguinte: o governo, aliás, a Prefeitura de São Luís estava utilizando a vacinação da Pfizer, né? Utilizando esse fabricante, já tinha suspendido então a vacinação, aliás, nem tinha utilizado a AstraZeneca para imunizar grávidas e agora suspende então para aquelas que não têm comorbidades. As que têm comorbidades, então, podem continuar indo até o Centro Municipal de Vacinação, que fica no Multicenter Sebrae. A vacinação de gestantes e puérperas prosseguirá então com as outras vacinas, que é a Coronavac e a Pfizer, e por conta disso estão disponíveis apenas em situações específicas aqui na capital. Para a vacinação de gestantes e puérperas, elas precisam então comprovar com documentação específica, que é o laudo médico que a gente tem informado todos os dias aqui no Bom Dia Maranhão, para que elas apresentem esse laudo para poder receber a imunização. É contigo, Adalberto. Obrigado, Bueno. Daqui a pouquinho você volta. Eduardo Bueno vai voltar daqui a pouquinho falando da vacinação de hoje. Hoje é quinta-feira. Saber quem vai vacinar, né? Profissionais da educação, da área de saúde, como é que funciona a idade, inclusive, dessas pessoas, os pré-requisitos, as necessidades em relação a documentos também, porque tem muita gente, às vezes, que se desloca para o local de vacinação, mas não leva a documentação necessária. E mais, hein? O principal de tudo, tem que estar cadastrado, tem que fazer o cadastro prévio para que não tenha nenhum problema na hora da vacinação. A gente esperou tanto tempo, né, e continua esperando, porque a vacinação ainda está lenta, a gente pode dizer assim, em todo o país, mas é preciso que a gente vá para esse local, mas antes saiba das necessidades para evitar, inclusive, uma viagem perdida, não é? Vamos ver como é que está o vacinômetro no estado e também aqui na capital? Olha aí, esses números são atualizados todos os dias. Nós temos no Maranhão 1.461.887 doses aplicadas até agora. Na capital, o número agora é de 297.991. E o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde aponta esses dados que você vai ver agora. O total de infectados na pandemia, desde quando começou até agora, é de 276.062. O número subiu também em relação aos casos ativos para 22.121. Os óbitos chegam agora, lamentavelmente, a 7.612. O número de recuperados, 246.329. Nas últimas 24 horas, o registro oficial de casos aponta 181 em São Luís, 45 em Imperatriz e 1.037 nas demais regiões. Esse número também subiu nas últimas 24 horas de forma considerável. Passamos novamente aí dos 1.000 casos registrados em todo o estado nas últimas 24 horas. Agora vamos ver como estão os leitos de UTI aqui na capital, no interior do estado, Imperatriz e nas outras regiões também, começando por São Luís. 261 o total de leitos, 214 ocupados. Os leitos livres somam 47, a ocupação é de 81,99%. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, que recebe o nosso abraço nessa manhã em toda a região tocantina, os dados são esses aqui, ó. 72 leitos, 37 ocupados, 35 livres e a taxa de ocupação é de 51,39%. Vamos dar uma olhada no mapa dos leitos de UTI, dos dados em relação a todo o estado? Números atualizados para você que acompanha o nosso Bom Dia Maranhão. 243 leitos, 117 ocupados. Nós temos aí 126 livres e a taxa de ocupação é de 48,15%.
Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quinta-feira. Olha que boa notícia. Uma estudante de Imperatriz participa essa semana como finalista da maior feira de ciências do mundo. É isso mesmo. A pesquisa dela tem como objeto a fibra e o fruto do buriti e já vem ganhando destaque em outros eventos fora e dentro do país. Vamos ver. Um projeto de pesquisa feito em Imperatriz tem ganhado destaque a nível nacional e internacional. O biocompósito é uma iniciativa que utiliza a fibra e o fruto do buriti na produção de biodesign e biofilme. A matéria-prima é um material leve, flexível e bastante utilizado na fabricação de rolhas e artesanatos, entre outras produções. Eu estudei as características químicas do talo do buriti. E aí foi onde eu descobri que tem lignina, que é o que dá a liga para o meu biocompósito, é um composto que dá a liga, que tem a celulose, para eu poder produzir o meu material. E aí, logo após que eu fiz os estudos químicos, eu fui colocar em prática, tentar produzir para saber de alguma forma. Eu fiz a extração dos nanocristais, para poder também tentar desenvolver o material, e foi aí que foi desenvolvendo. Toda essa pesquisa vem sendo desenvolvida por essa estudante imperatrizense de apenas 16 anos, que ainda criança desenvolveu o gosto pelos trabalhos científicos. Eu sempre fui muito apaixonada pela transformação. E sempre fui muito apaixonada também por querer contribuir para mudar o mundo, para melhorar o mundo. Eu sempre fui muito inquieta com a questão do jeito que o mundo vem sendo tratado, da forma que vem sendo tratado, principalmente o lado ambiental. E aí eu sempre tive essa vontade, esse desejo de contribuir para mudar isso. E foi aí que nasceu esse meu desejo pela pesquisa científica. O projeto coleciona títulos. Recentemente ganhou o primeiro lugar na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Ela também já esteve presencialmente em Guadalajara, no México, e em outras feiras virtuais pelo mundo. A jovem Ana Beatriz é um exemplo de como o estudo transforma. Aos 14 anos, ela descobriu o interesse pela pesquisa científica e, a partir de agora, ela vai levando o nome de Imperatriz além fronteiras. Inclusive, já venho desenvolvendo, estudando novas formas, né? Porque o meu intuito também não é utilizar só o talo, meu intuito é utilizar também o fruto do buriti. Então, já venho estudando, praticando novas formas de desenvolver novos materiais. Fica um spoiler por aí, para quem quiser conhecer mais. Agora, a jovem Beatriz se prepara para participar como finalista da maior feira de ciências do mundo, a Regeneron, com início em 16 de maio e término no dia 22 desse mês. Eu já estou assim naquela expectativa tremenda para poder chegar lá, para poder encontrar de forma virtual todas aquelas pessoas de todo lugar do mundo, porque nós teremos contato com eles, para poder realmente conhecer projetos novos, pessoas novas. Já estou assim na maior expectativa. Que coisa boa, né? Parabéns, Ana Beatriz, aos orientadores, enfim, à instituição também. Muito bom ver um jovem tão apaixonado assim pela ciência, né? Confira agora o nosso giro de notícias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a lei que garante à empregada gestante o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia de Covid-19, sem prejuízo do recebimento do salário. O projeto de lei sobre o assunto, de autoria da deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, foi aprovado pelo Congresso Nacional dia 15 de abril. Conforme o texto, a funcionária gestante deverá permanecer à disposição do empregador em trabalho remoto até o fim do estado de emergência em saúde pública. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal nascidos em setembro já podem sacar a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 25 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com código de barras em maquininhas de estabelecimentos parceiros. 71.566 profissionais da educação básica e superior em todo o Maranhão já foram vacinados contra a Covid-19 desde o último dia 20 de abril. A vacinação, que começou a ser aplicada em trabalhadores a partir dos 55 anos ou mais, segue acelerada e em vários municípios maranhenses já chegou a trabalhadores das faixas etárias de 20 e 30 anos. No estado estão sendo vacinados todos os profissionais da educação em atividade, abrangendo as redes públicas federal, estadual, municipal e privada.
Números da Rede Nacional de Dados em Saúde apontam que entre os estados o Maranhão é o segundo colocado em número de doses de vacinas aplicadas em profissionais da educação. No próximo bloco, imóveis são entregues no projeto Adote um Casarão no Centro Histórico da capital maranhense. E mais, Silvão Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança. Sai daí não, a gente volta já já com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Já voltamos com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham na região sul, aí em Balsas, acompanhando a nossa programação, hein? Olha, como parte do programa Adote um Casarão, foram entregues ontem imóveis no centro histórico aqui da capital maranhense. A gente fez uma reportagem sobre o assunto e vai mostrar agora para você. Vamos ver? O primeiro prédio entregue fica na Rua Henrique Leal, número 156. Aqui vai ser o endereço do projeto cultural Caixa Preta, coordenado pela Calu Produções Artísticas e Culturais. Na solenidade, o representante do projeto falou que pretende realizar ações socioeducativas e culturais. O espaço também servirá para o desenvolvimento de projetos da Companhia de Cultura Popular Catarina Mina. Casarões históricos carregados de simbolismo e que serão ocupados pelos chamados adotantes. São pessoas que foram selecionadas através de edital. Este casarão, esse prédio, para dar continuidade a tudo que nós já fazemos há 21 anos, que é exatamente incentivar, levar, ou melhor, trazer o público, fornecer-lhe informação para que eles possam, assim, divulgar melhor as nossas manifestações culturais. A ação faz parte do programa Nosso Centro e tem o objetivo de revitalizar o centro histórico da capital maranhense. Adote um Casarão propõe que prédios fechados, abandonados e deteriorados sejam recuperados para abrigar atividades diversas. No total, 15 imóveis já estão incluídos nas ações do programa. A adoção desses prédios para projetos e programas e atividades na área econômica e cultural da nossa cidade. Então, um programa que cumpre esse papel social e econômico, tendo em vista a necessidade desse momento de crise que nós vivemos. O segundo casarão entregue nesta etapa é o de número 153, que fica na Praça João Lisboa. A ideia é transformar o local como ponto de encontro na área gastronômica. No espaço vai funcionar um restaurante e cafeteria gourmet. Nós vamos manter a mesma ideia de antigamente, do antigo motobar, que é realmente um restaurante, e a gente vai trazer essa ideia de volta para recuperar o nosso centro e para homenageá-lo cada vez mais, Boa ideia desse projeto, né, gente? Você ligado aqui na capital, ligado no interior do estado no Bom Dia Maranhão, a gente agora muda de assunto. Vamos falar de segurança? Silvão Alves está comigo aqui. Bom dia, Silvão. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão Barbeiro foi assassinado a tiros lá em Imperatriz. Como é que foi, hein? Olha, a polícia trabalha com a possibilidade de que o crime ele tenha sido premeditado e que tenha uma outra motivação. Porque a motivação teria sido uma simples discussão. Chegaram dois indivíduos, um pediu para fazer o corte de cabelo na grife, como eles chamam, na régua. E aí depois teria discordado lá da maneira com que o barbeiro fez, não ficou do estilo que ele queria. E esse teria sido o motivo para que ele discutisse com a vítima e executasse a vítima também, uma discussão banal. Só que pela quantidade de tiros, foram mais de 10 tiros, a polícia acredita que isso aí foi só uma cortina de fumaça, entendeu? É uma motivação para tentar encobrir a verdadeira motivação do crime, Então, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já está trabalhando com essa outra possibilidade para tentar descobrir a verdadeira motivação da morte, que pode ter sido uma execução, da morte desse barbeiro ontem lá na cidade de Imperatriz. Eu falei motivo banal, mas claro que nada justifica tirar a vida de alguém, Claro. Fique claro isso aqui. O corpo de um homem foi encontrado amarrado no Parque Pindorama. O que as investigações até agora apontam, Silvano? Olha, Adalberto, a polícia já tem imagens de câmera de segurança que mostram, que confirmam a primeira suspeita levantada lá pelos
delegados lá da SHPP, de que aí foi só um ponto de desova, ou seja, esse homem, ele foi torturado em um outro local, foi morto e depois o corpo foi levado aí para as margens do Rio da Bica, esse local aí que é conhecido como Rua da Boeira, que dá acesso ao Parque Pindorama, Parque Timbira, ali naquela região. Já tem imagem de um veículo, né, durante a madrugada de ontem, desse veículo sai pelo menos 2 ou 3 homens carregando o corpo dessa vítima e jogam justamente meio esses arbustos aí próximo da margem do Rio da Bica. Por isso está tentando melhorar essas imagens com a tecnologia para tentar chegar à identificação desse veículo que pode levar à elucidação do crime, como a identificação dos autores e também a motivação. Silvio, a gente vai falar agora do caso de bandidos que assaltaram passageiros de um coletivo nas imediações da Avenida General Arthur Carvalho. Foi aqui na capital. O que chamou mais atenção nesse caso em relação à violência praticada pelos bandidos e a forma como eles agiram, Silvan? Olha, Adalberto, a quantidade de tiros, eles atiraram muito dentro desse ônibus, agiram com extrema violência. Há dias atrás, você sabe que os passageiros ali do ônibus, ali na subida ali do Angelim, passaram por um momento de pânico, uma passageira pulou da janela com o ônibus em movimento. Nesse caso aí, as pessoas não pularam porque elas foram constrangidas, inclusive mulheres, a trocadora, haviam outras mulheres que foram obrigadas a tirarem as roupas. Por quê? Porque os bandidos exigiam, né, que essas pessoas tirassem a roupa, alegando que eles estavam escondendo objetos pessoais, como dinheiro, aparelho de telefone celular, dentro da roupa. Então, um constrangimento, uma situação total, constrangedora, né? E o ônibus prosseguindo naquele trecho ali, que só foi terminar o assalto lá nas proximidades já do Miritiba, ali, que aquele corredor é grande, que vai sair no Vassoural, imagina, né? O prolongamento dessa avenida é muito grande, então foi um momento realmente, segundo os passageiros, parece que nunca ia terminar o sofrimento deles, o pânico, enquanto o ônibus percorria, fazia esse trajeto, eles passando por essa situação. Qual foi o horário mais ou menos? Esse foi por volta de 21 horas, 21h30, nesse intervalo aí que ocorreu esse assalto, praticamente a última viagem desse ônibus que ia lá para o Parque Jair. Vamos acompanhar o caso, vamos ver o que a polícia diz como resposta em relação a essa ação dos bandidos. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Adalberto. Silvan Alves falando de segurança aqui no nosso Bom Dia Maranhão para todo o estado, gente. Da capital de São Luís, a gente vai agora para o interior. Vamos para Caxias? Lá na região dos Cocais, quem traz os destaques dessa quinta-feira e está com a gente é a Raquel Souza. Bom dia, Raquel. Bom dia a você, bom dia a todos que assistem o Bom Dia Maranhão. Olha só, a gente continua falando de caso policial, que foi registrado ontem em Caxias um crime de homicídio no bairro Antenor Viana. A vítima foi identificada como Cássio da Silva Trindade, de 32 anos de idade, né? Segundo o irmão dele, que inclusive prestou o boletim de ocorrência na delegacia, o irmão teria sido alvejado em via pública, né, por disparos de uma espingarda bate-bucha, e que o irmão, também informou a polícia que o irmão estaria portando uma arma, uma faca, né, na cintura, mas que não teria feito uso da arma. E segundo informações também prestadas pelo irmão, teria sido o suspeito do crime, teria sido um homem que teria discutido com seu irmão dias anteriores. Lembrando ainda que após o crime, né, o homicida fugiu e a vítima morreu no local. A delegacia de Polícia Civil, através da Delegacia, aliás, de Homicídio e Proteção à Pessoa, investiga o crime, bem como a autoria dele. E a polícia suspeita que seja, então, um acerto de contas. E agora, mudando de assunto, né, o município recebeu, né, de acordo com as últimas doses que o estado recebeu, vieram para Caxias 2.300 novas doses do imunizante AstraZeneca. Lembrando que as gestantes não vão receber essa vacina, né? Foi suspensa essa vacinação para esse público. Lembrando ainda que os casos confirmados de pessoas com coronavírus no município somam 11.232. Das pessoas recuperadas, somam 9.818. Os casos ativos, né, pessoas que ainda estão em tratamento da doença, somam 1.026. Nas últimas 24 horas, Adalberto, foram registrados 83 novos casos de pessoas infectadas. Portanto, uma nova preocupação, já que esse número tinha baixado nos últimos dias. Preocupação
Não tanto em relação ao número de óbitos, né, que se mantém ainda em 348, ou seja, não foi registrado nenhum caso de óbito nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 62% e em relação à taxa de ocupação dos leitos de retaguarda está em 34%. Também preocupa, já que ontem esses leitos de retaguarda estavam em 29%. Lembrando que o município de Caxias, né, já vacinou mais de 70% do público-alvo. A vacinação continua para profissionais da educação a partir de 18 anos de idade, para idosos e também para pessoas com comorbidade. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, viu, Raquel, pelas informações. Você acompanhando a nossa programação em todo o estado, inclusive pelas plataformas digitais. Pessoal aqui acompanhando a gente no Facebook da TV Difusora, acompanhando a programação do nosso Bom Dia. Você vai lá, diz qual o bairro que você está, a cidade que você está acompanhando, para a gente registrar aqui, inclusive, a sua participação também, tá bom? Vem comigo agora porque a informação não para no Bom Dia. Hoje é dia de vacinação, é sim, aqui na capital, em vários pontos, vacinação para profissionais da saúde, vacinação para profissionais de educação. A gente vai atualizar agora, inclusive, a documentação necessária, quem vai vacinar no dia de hoje, que público é esse, com o nosso Eduardo Bueno. Bom, Adalberto, ficou faltando complementar uma informaçãozinha na minha entrada anterior, que é com relação também à vacinação das grávidas, no geral, aqui na capital. Ela foi suspensa também por conta de uma recomendação do Ministério da Saúde, isso porque, já que não pode aplicar a vacina AstraZeneca e resta apenas uma quantidade pequena das vacinas da Pfizer e as vacinas Coronavac estão sendo utilizadas para a segunda dose do calendário que estava atrasado, então a Prefeitura entendeu por bem suspender a vacinação das grávidas sem comorbidade, mas elas podem continuar se cadastrando lá na plataforma. As com comorbidades, então, continuam se vacinando normalmente lá no Centro Municipal de Vacinação. Lembrando que ontem foi entregue, então, pelo Instituto Butantan, o último lote, né, que faz parte daquele primeiro contrato com o Ministério da Saúde, da compra de vacinas, a Coronavac, para o Plano Nacional de Imunizações. Então, vamos lá, vamos saber quem que pode se vacinar hoje, já que maior parte do público teve a vacinação suspensa. Vamos lá. Segunda dose, hoje, Coronavac, para quem conseguiu fazer o agendamento entre os dias 6, 7 e 8 de maio. Quem tinha esse agendamento para a segunda dose nos dias 6, 7 e 8 de maio, ou seja, 30 dias antes você tomou a primeira dose e estava com a segunda dose agendada para essas 3 datas. A sua vacinação vai ser hoje, dia 13 de maio. Quais os locais de vacinação? Centro Municipal de Vacinação, lá no Centro de Convenções da UFMA, o drive-thru lá do shopping que fica na região do Maranhão Novo e também o drive-thru da UFMA. De manhã, quem nasceu entre janeiro e junho e à tarde, quem nasceu entre julho e dezembro. Lembrando que o atendimento começa daqui a pouco às 8 horas da manhã. Você pode se antecipar, chegar um pouquinho mais cedo, mas não vai se aglomerar. E às 6 da tarde, então, termina o atendimento nesses 3 locais. Mais uma vez reforçando para você que está nos acompanhando agora ao vivo aqui pelo Bom Dia Maranhão. Quem tinha a segunda dose agendada para os dias 6, 7 e 8 de maio pode tomar a segunda dose hoje. O que é preciso levar? Documento oficial com foto e aquela carteirinha de vacinação que foi entregue no momento em que você foi imunizado. Agora, um novo grupo, então, passa a se vacinar hoje no Centro Municipal de Vacinação do Sebrae, que fica aqui no bairro do Coafuma. São pessoas com comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunizações, essas pessoas que têm a partir de 25 anos. E também, como a gente já tem dito, quem tem a partir de 18 anos tem síndrome de Down, gestantes ou puérperas com comorbidades e os renais crônicos, aquelas pessoas que estão recebendo aí ou fazendo a diálise. De manhã, quem nasceu entre janeiro e junho e à tarde, quem nasceu entre julho e dezembro. Vale a pena sempre reforçar, Adalberto, os documentos necessários, documento de identificação com foto. Além disso, é preciso levar um laudo atualizado para quem, por exemplo, está passando por tratamento com câncer. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno. Informações, portanto, para quem vai vacinar nessa quinta-feira, você ligado aqui na TV Difusora, prestação de serviço aqui do nosso Bom Dia. Pergunta que eu te faço agora é, será que vai chover? A gente vai saber agora. Temos a parceria aqui com o NUGEL, que é o Núcleo Geoambiental da UEMA, e a gente começa com a Imperatriz. Já temos imagens aqui na tela, ó, ao vivo. Predomínio de tempo nublado, sem previsão de chuva, 24 de mínima, 34 de máxima. E é essa imagem em tempo real que você tem de Imperatriz, recebendo o abraço de toda a equipe do Bom Dia. É uma bela imagem, sim, o sol já está brilhando, o céu azul
em Imperatriz. Um ótimo dia para você aí nessa região próspera aqui do estado do Maranhão. Vamos falar de São Luís, porque na capital maranhense o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Então, já sabe, bota o guarda-chuva aí na bolsa, pode acontecer. 24 de mínima, 31 de máxima. Imagens da área da Camboa você tem nesse instante, com o tempo aí meio nublado nessa manhã, no começo dessa manhã aqui na capital do estado do Maranhão. Açailândia hoje, gente, qual é a previsão, hein, para essa região? Lá em Açailândia a gente vai ter sol com algumas nuvens, não chove hoje. A mínima é de 22, a máxima é de 34. Já temos imagens ao vivo, olha como o sol já está brilhando, temperatura lá em cima em Açailândia, nenhuma nuvem de chuva no céu, você vê as imagens do climaovivo.com. 3 cidades para a gente, Zé Doca, o predomínio de tempo nublado, possibilidade de chuva isolada a qualquer momento, mínima de 22, máxima de 31. Balsas, com predomínio de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva, 20 de mínima, 34 de máxima. Caxias, com predomínio de tempo nublado, possibilidade de chuva isolada durante a tarde e também à noite, 24 a mínima, 33 de máxima. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. A gente vai para o intervalo. Na volta você vai conferir detalhes sobre o programa de redução de jornada de salário em tempos de pandemia. Tem muita dúvida ainda, né? Já no quadro Trabalho e Emprego. E vem aí John Coutrin falando de política também e a expectativa para a final do Campeonato Maranhense de Futebol com torcida no estádio. A gente volta já. Você ligado em todo o Maranhão, aqui na TV Difusora. Hoje é quinta-feira, estamos juntos com muita informação no Bom Dia, que a informação não para, prestação de serviço logo cedinho. Que bom saber que você escolheu para tomar café da manhã com a gente aqui, né, com as principais notícias do dia. Bom, agora aqui no Bom Dia, a gente tem o quadro Trabalho e Emprego. Como você sabe, o governo federal reeditou a medida provisória, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, né? A gente vai tirar algumas dúvidas sobre essas novas regras, novas, entre aspas, para a redução da jornada de salário e suspensão, inclusive, de contrato de trabalho nesse período de pandemia. Quem fala com a gente sobre o assunto é o contador Rafael Nascimento, que está com a gente, ele é consultor de empresas, está comigo aqui, inclusive tem uma boa presença digital, sempre bem-humorada e tudo, para tratar de temas que são sérios, extremamente sérios, como esse, por exemplo. Rafael, bom ter você com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores. Ô, Rafael, como é que funciona de fato essa suspensão do contrato e qual é o prazo, qual é a vigência dessa suspensão, hein? Então, é uma medida que o governo adotou para a preservação do emprego e renda, né? Então, através de acordo individual de trabalho entre empregador e empregado, as empresas podem suspender o contrato de trabalho de seus empregados por até 120 dias, tá? Esse prazo pode ser prorrogado, assim como foi ano passado, mas até então, pela medida que está em vigência, é de até 120 dias. Da mesma forma, para a redução da jornada e, consequentemente, do salário. Podem ser reduzidos, né, a jornada e salário em 25%, 50% ou 75%, por um prazo de também até 120 dias. Como é que fica a questão de benefícios, por exemplo, plano de saúde, a pessoa, por exemplo, que recebe o auxílio de transporte, eles também são cortados nesse período, reduzidos? Como é que funciona? No caso da suspensão do contrato de trabalho, os benefícios, eles são suspensos, né? Porque nesse período o contrato fica totalmente suspenso. No caso da redução da jornada, os benefícios permanecem, porque o trabalhador continua ainda com a relação de trabalho com o empregador. Então, tem essa diferença entre a suspensão, que suspende também os benefícios, e na redução os benefícios permanecem. A gente recebeu algumas perguntas aqui, assim que a gente falou que ia tratar desse tema, e as pessoas perguntam, por exemplo, sobre trabalhadores em licença maternidade. Como é que fica a situação? A licença maternidade, ela já é um meio de suspensão do contrato de trabalho. Então, para os trabalhadores que estão em suspensão por licença maternidade, não pode ser celebrada uma nova suspensão ou redução da jornada. No período antes da licença maternidade, durante a gravidez, sim, é permitido fazer a suspensão ou redução, porém, a partir do momento que iniciar a licença maternidade, deve-se cancelar a suspensão e aí gozar do benefício da licença maternidade, tá? Ou, no pós-licença maternidade, também pode-se optar pela suspensão ou redução da jornada também de forma
legal, conforme prevê a medida provisória. Essa medida, Rafael, vai ter impacto também em férias, 13º? Sim, sim. No caso de suspensão, tá? Na suspensão do contrato de trabalho, como a relação empregado-empregador fica suspensa, durante esse período ele não é contabilizado para efeitos de cálculo de férias, né? Ele não é contado no período aquisitivo, fica suspenso. Para o 13º, se dentro de um mês o trabalhador trabalhou menos do que 15 dias, aquele mês também não será contado como 12avos para o 13º. No caso de redução de jornada, isso não vai ter impacto, é somente no caso da suspensão. Tem uma pergunta que chegou para nós também aqui pela internet, que é: a empresa pode obrigar os funcionários a trabalhar além do horário reduzido, usando, por exemplo, a compensação em banco de horas nesse período? No caso de suspensão, não, né? O contrato está totalmente suspenso. No caso de redução da jornada, a medida ela não prevê explicitamente se é permitido ou não fazer horas extras e compensação por banco de horas. Entende-se que não seria aconselhável adotar essa prática, porque o contrato já está com redução para a preservação do emprego e renda, né? Porém, a medida ela não é explícita em relação a esse tema. Por meio legal, né, pela legislação trabalhista, a jornada de trabalho ela pode ser prorrogada estendida em até 2 horas por dia, né? Considerando isso como hora extra ou banco de horas. Porém, durante a redução da jornada de trabalho, é aconselhável que não seja praticado a hora extra ou banco de horas. Uma outra pergunta também que chegou aqui para nós: essa medida vale para todos os trabalhadores? No caso do serviço público, não, né? Serviço público não, e trabalhos com contrato intermitente também não. Para os demais trabalhadores, sim, as empresas podem optar pela suspensão ou redução. O que acontece, Rafael, se o trabalhador for demitido nesse período em que ele teve, por exemplo, a redução da jornada estabelecida, inclusive, lá no contrato? A medida provisória prevê uma estabilidade para os trabalhadores que estiverem com contrato suspenso ou com redução da jornada em igual período a esse acordo celebrado entre empresas e empregados. Então, por exemplo, se um empregado teve um contrato suspenso por 120 dias, ele tem estabilidade garantida por 120 dias também. Caso ele seja demitido durante o período da suspensão ou durante a estabilidade, ele tem direito a uma indenização com valores em cima dos meses que ele adquiriu o direito à estabilidade. Então, ele deve ser indenizado pela empresa caso ele seja demitido. Outra pergunta que chegou para a gente aqui para encerrar, Rafael, te agradeço já a entrevista, é como e quando a parte do governo vai chegar na conta do trabalhador, aproximadamente? A partir do momento que for celebrados os contratos de suspensão ou redução, em 30 dias, os valores estarão disponíveis para os empregados nas contas cadastradas. Rafael, obrigado pela entrevista, a participação aqui em todo o estado, aqui no Bom Dia Maranhão, viu? Sucesso. Eu que agradeço, um abraço. Com a gente aqui ao vivo, o Rafael Nascimento, que é contador, é consultor de empresas, esteve com a gente tirando dúvidas. São dúvidas ainda que existem, né, em relação a essa suspensão de contrato e também a redução da jornada de trabalho e de salário também nesse tempo de pandemia, medida provisória que foi editada no finalzinho do mês passado. Você ligado com a gente em todo o Maranhão, ligado no Bom Dia Maranhão, a gente só agradece essa audiência que só cresce, como eu digo, é do tamanho do nosso estado e olha que o Maranhão não é pequeno não, viu? Agora a gente vai falar de política. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, a gente tem novo coordenador de bancada do Maranhão no Congresso? Sim, mudou, Adalberto, mudou ontem, não é? O novo coordenador é o deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Ele assume no lugar do deputado Marreca Filho. O Marreca Filho, para quem não lembra, até o mês passado, se não me engano, foi envolvido naquela polêmica, né, dos combustíveis, né, naquela reportagem que saiu a nível nacional, e ele, como coordenador da bancada, foi, portanto, a imagem dele bastante desgastada por conta dessa questão envolvendo combustíveis, né, que a gente teria gasto num dia uma quantia absurda de combustível, segundo declarado em nota. E agora o coordenador da bancada será
o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que mudou recentemente o Adalberto de partido, né? Ele era do PTB, agora está no PSL, e ontem, de forma unânime, ele ficará nesse ano de 2021 liderando a bancada federal do Maranhão, que compreende o seguinte, compreende os 18 deputados federais e os 3 senadores do Maranhão, né? A espécie de vice, né, o subcoordenador, o vice, será o deputado federal Edilásio Júnior, que é do PSD, né? Então houve uma composição ali entre, digamos assim, a ala mais governista, ela de oposição, relacionada ao governo Flávio Dino, né? E o Pedro Lucas, portanto, assume essa função. O Pedro Lucas, que é um deputado bem mais atuante que o Marreca Filho, né? Acho que a passagem do Marreca Filho não foi muito boa ali na coordenação. Já o Pedro Lucas é mais tarimbado, tem uma experiência maior, né? O Marreca Filho era deputado de primeiro mandato, Adalberto, né? E o Pedro Lucas não, já tem um conhecimento maior, um deputado bem mais conhecido na Câmara, né? Tem um relacionamento muito melhor com os colegas e entendo que deve dar mais força, né? Mais importância ali, viabilizar melhor as ações da bancada federal do Maranhão no Congresso. O John, infectado pela Covid, o prefeito de Vargem Grande continua internado aqui na capital. Qual é o estado de saúde? Pois é, Adalberto. Infelizmente, né, o prefeito de Vargem Grande, o Carlinhos Barros, que é do PCdoB, ele foi internado, o estado dele é grave, né? Nós temos aqui o último boletim médico, que foi divulgado ontem, né, pela própria assessoria do prefeito de Vargem Grande, Carlinhos Barros. O que diz? Diz que o Carlinhos Barros, 57 anos, né, está nesse momento na unidade de terapia intensiva, na UTI, no caso do Alberto, geral 2, para tratamento de síndrome respiratória aguda grave, né, da Covid-19. Aí diz aí na assessoria do prefeito de Vargem Grande, Carlinhos Barros, que ele encontra-se em respiração espontânea em uso de catéter nasal de alto fluxo, né, com melhora da saturação, realizando ainda posição prona, alimentando-se por via oral. Os médicos dizem ainda que ele responde de maneira satisfatória, até o momento, à oxigenoterapia. O paciente segue em vigilância respiratória e monitorado quanto à sua resposta ao tratamento proposto, né? Então, ali, o boletim médico, o último boletim médico, que envolve a saúde do deputado Carlinhos, do prefeito de Vargem Grande, Carlinhos Barros. Chegou-se, Adalberto, até especular sobre a transferência dele, né, aqui do Maranhão para o Sírio-Libanês, um hospital em São Paulo, né, para que pudesse ter um tratamento ali mais adequado, mas por enquanto não houve ainda essa transferência do prefeito de Vargem Grande e por enquanto ele encontra-se no Hospital Carlos Macieira, né, ali se tratando. Ele que tem algumas comorbidades também, o prefeito de Vargem Grande, mas com fé em Deus, né, ele vai se recuperar e vai sair dessa. Torcemos pela melhora, sim. Isso. Obrigado, viu, John? Até amanhã. John Coutry, nosso colunista de política. Aqui no Bom Dia, sim, a gente vira a chave rápido. Da política, a gente vai para o esporte. Como você já sabe, vai ter público, sim, na final do Campeonato Maranhense de Futebol. O evento é considerado um teste para a abertura de eventos no estado depois da queda na transmissão da doença e dos leitos clínicos. Um protocolo foi estabelecido para quem vai ter a oportunidade de assistir um jogo ao vivo depois de tanto tempo de portões fechados, mais de ano, inclusive, né? Aliás, hoje começa, inclusive, a venda dos ingressos para essa partida entre Moto Sampaio, o primeiro jogo da decisão, que acontece no fim de semana. Vamos ver. Afinal, com um clássico já conhecido pelo maranhense, mais uma vez o Estádio Castelão será o endereço da disputa entre Motoclube e Sampaio, na final do campeonato. Em meio à pandemia, o cenário não será de arquibancadas cheias. A permissão foi dada após uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde. O público será de 15% da capacidade do Castelão. Terão acesso as pessoas que tenham sido vacinadas e comprovem isso na entrada do jogo, ou que tenham testagem para sorologia ou PCR com resultado de até 48 horas antes do evento. Não vai ter torcida organizada e nem deve ter contato físico entre os torcedores, distanciados, mas unidos pela vontade de ver o time vencer. O grupo de 6.000 pessoas fará parte de uma iniciativa teste. Nós teremos álcool em gel, medição da temperatura, vai ser feito um cadastro que vai direto para o sistema da Secretaria de Saúde.
Nós estamos limitando, por exemplo, as arquibancadas, uma fileira sim, duas não, uma fileira sim, duas não. As cadeiras, uma cadeira sim, duas não, uma cadeira sim, duas não. O uso de máscara é obrigatório sob pena de remoção do torcedor caso ele não cumpra essa medida. Também não será permitido fazer aglomeração em torno do estádio. O torcedor, depois que passar pela triagem, não poderá sair do estádio, mas se mesmo assim ele sair, ele também não poderá retornar. A Federação Maranhense de Futebol e a Vigilância Sanitária farão a fiscalização. Os ingressos serão vendidos até a véspera e não será permitido a comercialização no dia do evento. Torcedores serão monitorados em um banco de dados vinculado aos pontos de venda de ingressos. Aos torcedores que comportem-se para que isso sirva de exemplo e para que nossas autoridades se sintam à vontade e seguras para poder fazer essa liberação também nos campeonatos futuros. Portanto, final do estadual com torcida. E lembrando, hein, a venda de ingressos começa hoje, às 10 horas da manhã no Estádio Castelão. Atenção você, torcedor testado e vacinado. Ingressos disponíveis nas bilheterias dos setores 2 e 3, ingressos para o setor 1 do lado do Sampaio e cadeiras cobertas, tá bom? Estarão disponíveis as bilheterias do setor 2 e 3, portanto, como eu falei. Os sócios torcedores precisam fazer o agendamento pelo WhatsApp, que é o 992084708. Claro que sócios do Motoclube têm outro número. O torcedor só terá acesso ao estádio se cumprir todos os protocolos que você viu aí na reportagem. E o preço dos ingressos, setor 1, R$ 70, 35 a meia, R$ 30 o ingresso solidário com 1 quilo de alimento não perecível. Já no setor de cadeiras cobertas, o preço será R$ 120 inteira, R$ 60 a meia, R$ 50 o ingresso solidário com 1 quilo de alimento não perecível. São cerca de 6 mil ingressos aí colocados à disposição dos torcedores de Moto e de Sampaio. Nível técnico, não precisa falar, elevado lá em cima. Amanhã a gente traz as novidades das duas equipes para esse primeiro jogo da decisão, ouvindo os jogadores, os treinadores também, amanhã no Bom Dia. E a gente fica aqui alertando você que os ingressos começam a ser vendidos. É importante a participação do torcedor, ainda mais nesse momento de tanta dificuldade financeira também por parte dos clubes, não é? Então, a gente torce para que esses ingressos todos sejam esgotados, sejam vendidos. A gente vai estar no estádio acompanhando o jogo para ver como vai ser o comportamento do torcedor, que desde março do ano passado não comparece às praças esportivas por conta aí dessa pandemia. Tenho certeza que tem muita gente aí na expectativa para esse jogão e para voltar aos estádios. É tão bom, né? Assistir o jogo é diferente, assistir no próprio estádio de futebol. Moto e Sampaio se enfrentam no primeiro jogo da decisão do Campeonato Maranhense de Futebol nesse final de semana, nesse domingo. A gente acompanha para você e traz também as informações, tá certo? Bom Dia fica por aqui. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. A gente vai ficando por aqui nessa quinta-feira. Amanhã é sexta, a gente está de volta para trazer as principais notícias de todo o Maranhão. Muita paz, muita saúde, cuidado ao sair de casa, só sair se for extremamente necessário. Use máscara, álcool gel, lembre-se do distanciamento, estamos ainda em tempo de pandemia. Até amanhã, se Deus quiser.